noite, pessoal. Mais uma noite aqui no canal Lobo na Escuta. Sou o Luiz Rafael Lovato e hoje eu vim trazer para vocês as 10 perguntas que eu fiz para os meus colegas, né, de canal. Só que hoje quem vai responder as 10 perguntas sou eu. Eu mesmo vou responder as perguntas, né, até mesmo porque os meus amigos e colegas sempre dizem, cara, tu vai ter que fazer no final tu falar as tuas preferências, os teus gostos, tu respondendo as 10 perguntas que tu fez para nós. Então aqui estou e vou responder as 10 perguntas que eu fiz para os meus amigos, tá bom? Então vamos começar. Tive que fazer uma cola porque fui eu que fiz, mas a memória de velho não dura muito tempo. Então tá aqui a colinha. Primeira pergunta. O que te fez escolher o heavy metal como principal estilo a ser ouvido por você? Caso não for, cite o estilo de sua preferência. Bom, eu comecei com o pop rock, né? Eu comecei com música muito cedo, porque o meu pai era um apaixonado pela música clássica. Então, a gente ouvia a música desde sempre aqui. Eu já comentei até em alguns vídeos que meu pai tinha o hábito de colocar um toca-fita no nosso quarto, colocar uma fita com música clássica e a gente dormir ao som de música clássica. Mozart, Beethoven, Bach, enfim. E a gente dormia bem com aquela sonoridade calma que meu pai colocava. E ao longo dos anos, e claro, eu fui pegando o meu gosto musical. Comecei com pop, começando a ouvir as bandas da época dos anos 80, né? U2, The Smiths, Echo the Bunnymen, né? Então, assim, eu comecei com pop rock, mas o meu estilo, preferencialmente, é o heavy metal. Heavy metal é o estilo do meu coração. Hoje, eu sou um apaixonado pelo heavy metal, né? Então, assim, eu tenho heavy metal no meu coração, é a minha trilha sonora praticamente diária, né? Ouço outros estilos ainda, com certeza, mas heavy metal é o que está no meu topo da lista, né? Então, é um estilo que eu amo, é um estilo que eu não consigo mais deixar de ouvir, e ao longo dos anos eu fui aprimorando outros estilos de heavy metal que antigamente eu não escutava. Na época eu era meio engessado nesse sentido, eu estava numa bolha ali que eu não me permitia ouvir heavy metal com outros estilos, com algumas misturas, que aquilo não, para mim não me descia bem. Já hoje não, hoje eu escuto de tudo. Se eu ouvir e eu achar aquilo bom para os meus ouvidos, sem preconceito, ouço de boa. Então meu estilo de preferência é o heavy metal. Número 2. Cite 3 bandas fora do metal que você admira e recomenda. Bom, vou citar para vocês aqui fora o heavy metal. Como eu tinha dito, eu escuto outros estilos também. Estou procurando me aprofundar um pouquinho mais em jazz e blues. Estou tentando ouvir aos poucos também, porque tem muitas bandas de hard rock que eu conheço e tem muita coisa de blues também, alguma coisa de jazz, então eu estou tentando consumir um pouco desse estilo. Mas tem 3 bandas que eu indicaria para vocês. A primeira banda é o Stray Cats. Esse primeiro disco do Stray Cats é muito bom. Esse aqui é um rockabilly, só que é um rockabilly, ele é de 81. É um período que completamente o rockabilly já estava fora das rádios, mas o Stray Cats fez um disco maravilhoso, né? Ele ressurgiu o estilo. Esse disco aqui é rock and roll puro mesmo, tá? Eu recomendo muito esse primeiro disco do Stray Cats. Tem outros, mas comece por esse aqui, tá? Então esse aqui seria a minha primeira indicação, Stray Cats. Minha segunda indicação, que eu já até comentei aqui, Sister of Mercy, né? Isso aqui é um gótico sombrio, isso aqui é um gótico, né, para dias chuvosos tu colocar e dias mais mórbidos. Mas ele tem
ele tem uma melodia cativante para mim, né? Então, assim, talvez não seja para qualquer momento, né? É um estilo um pouco mais introspectivo, mas esse disco do Sister of Mercy eu recomendo muito, tá? É um clássico absoluto do estilo do rock gótico. Então, essa aqui seria a minha segunda indicação. Minha terceira indicação é uma banda que hoje ela está sumida, acho que não sei se acabou, é o Manic Street Preachers. É, depois ele caiu para alternativo, mas esse primeiro disco aqui, eles tinham muita coisa de hard rock. Tá? Eles tinham muita coisa de hard rock, alguma coisa de alternativa, alguns toquezinhos de punk, né? Então, assim, esse disco é maravilhoso, era para ser dividido, era para ser 2 discos, mas eles fizeram um disco duplo. E é uma banda que eu me identifiquei muito no início dos anos 90, é um disco de 92, tá? É uma banda que surgiu, eu acho que no final dos anos 80, mas esse é oficialmente o primeiro disco deles. Recomendo muito, né? O Generation Terrorists. Esse é o primeiro disco deles. Comecem por aqui. Se tu gosta de um pop rock com misturas de hard rock oitentista, até se tu for analisar a capa, se tu cair de paraquedas e for analisar, tu vai perceber que lembra um pouco alguma coisa de hard rock anos 80. Eles eram muito fãs do Guns N' Roses. Tu vai ouvir muita parte instrumental do Guns N' Roses aqui. Então, se tu curtir Guns N' Roses, tu vai conseguir perceber algumas coisas. Tem muita melodia aqui, tem algumas músicas que são verdadeiros chicletes aqui, tá? Então, seria a minha terceira recomendação, Manic Street Preachers, e começando por esse disco aqui. Depois eles mudaram o estilo, depois ficou mais alternativo. Mas ainda continua uma boa banda, tá? Então, esses seriam minhas 3 bandas de indicação. 3 músicas que te emocionaram a ponto de encher os olhos de lágrimas. Cite as músicas e as bandas. Eu sou muito emotivo quando escuto música. A música para mim é vida. Para mim é o que, sabe, deixa o coração em movimento. Então, assim, eu tenho as músicas que eu escuto há muito tempo, e toda vez que eu escuto, né, me aperta o coração, é uma do Peter Murphy. Até anotei a música aqui. A Stranger Kind of Love, que é desse disco aqui. É uma música muito emotiva, é uma música muito introspectiva, ela é um pouquinho depressiva, mas eu acho essa música linda. E essa questão de música ser emotiva para ti, ela é muito pessoal. Essa mesma música, se tu mostrar para outra pessoa, simplesmente ela não vai dar a menor bola. Simplesmente aquilo, tá, não, bonita, mas não. Então a música ela é muito pessoal, que pode ser um clássico maravilhoso para ti, para outra pessoa não significa simplesmente nada, tá? Então a música A Stranger Kind of Love é uma das músicas que mais me emociona quando eu ouço. A outra música, por incrível que pareça, né, bem clichê, é a Wasted Years do Iron Maiden. Eu não sei explicar porquê. Talvez pelo fato de ser um disco que foi muito marcante para mim, né? Então, assim, a Wasted Years, toda vez que eu ouço ela me dá um aperto no coração de emoção, ela me emociona. Eu acho essa música muito forte. Eu acho essa música, assim, uma trilha sonora que se eu fosse fazer qualquer coisa, tivesse que escolher uma música, eu escolheria essa música. É uma música extremamente batida, é uma música que tocou zilhões de vezes, todo mundo conhece, ouve, até quem não gosta de heavy metal. Mas é uma música que me emociona até hoje. Wasted Years, do Iron Maiden. A outra música é do Pink Floyd. Eu não sou um grande conhecedor do Pink Floyd, eu não conheço toda a discografia e faz poucos anos que eu comecei a apreciar a banda. Mas tem uma música desse disco aqui, a High Hopes, eu acho essa música de uma emoção tão grande. Ela tem um instrumental que ela te cativa, ao mesmo, mas ela é extremamente triste.
Geralmente as músicas, essas que te emocionam, geralmente elas têm uma melancolia, uma tristeza, né? Não necessariamente isso não te traz algo ruim. Geralmente quando tu ouve essas músicas, elas te trazem lembranças talvez de uma infância, né? De algum período que tu achou bonito. Então, High Hopes do Pink Floyd é uma música que me emociona desde a primeira vez que eu ouvi. Então é uma música muito bonita, é uma das mais bonitas aqui desse disco para o meu gosto, e é uma música que me emociona desde sempre. Então aqui minhas 3 músicas que me emocionam. Próxima pergunta. 3 músicos que já morreram e você sentiu muito a perda. Aqui eu vou pegar um gancho do nosso colega Anderson. Esses dias ele fez um canal, fez um vídeo para o meu canal respondendo as 10 perguntas e tinha essa pergunta para ele e ele disse que não tem apego nenhum a nenhum artista, né? Que por motivos muito óbvios, eles não eram nossos amigos, eles não, nem sabiam da nossa existência, não tinha. É uma pessoa que cumpriu ali seu tempo e se foi. No meu caso, a mesma coisa. Assim, eu sinto a falta, claro, né, de artistas. É uma pena que alguns artistas se foram, alguns muito cedo, tipo o Fred Mercury. Mas eu não tenho esse apego, não. A única pessoa, o único cantor, músico de banda que me apertou só um pouquinho foi o Lemmy. O Lemmy eu tenho um carinho especial. Eu adoro Motorhead. Então, assim, e a gente viu ele se definhando aos pouquinhos, assim. Ele chegando ao ponto que ele não conseguia mais subir no palco. Ele queria morrer no palco. Então, aquilo realmente foi muito triste, né? Praticamente ele morreu no palco, tá? Chegou àquelas condições porque bebia demais, ele tem consciência disso, é que ele nunca se cuidou, então ele poderia ter durado um pouquinho mais, mas foram escolhas, né? Então foi uma pessoa que foi um músico que realmente eu senti falta, né? Não cheguei a chorar, mas a perda dele deu um aperto no coração. Então Leme é o único artista que realmente eu senti a perda. A pergunta número 5. Mostre 3 itens da sua coleção que você julga muito raras. Como fui eu que fiz as perguntas, eu me dei o luxo de mostrar 4 itens. Então, meus 4 itens que eu julgo rara, todos os itens hoje tu consegue encontrar, ou é no Discogs, é no eBay, mas são discos que são muito difíceis de serem encontrados, né? Então, é o Painkiller do Judas Priest. Tá, mas isso aí é vendido, né, a rodo por aí. Saiu até um lançamento, relançaram o disco. Mas essa minha edição, ela é Gatefold, né? Ela é dupla. Ela tem 2 bônus, né? Que é a Living Bad Dreams, né? Uma balada e uma música ao vivo que é a Leather Rebel que vem junto. E o diferencial dele, ele é um disco duplo, ele é um disco vermelho, né? Então, esse é o diferencial, é o Painkiller Grateful duplo. É um disco muito difícil de tu encontrar, bem difícil, sabe? Eu vou te ser bem sincero, eu vi, acho que ele depois desse aqui, mais uma vez, no eBay. No eBay eu vi, tá? Então, assim, esse aqui seria meu primeiro item que eu julgo ser rara. Meu segundo item, continuando a banda, é o Unleashed in the East. Mas é uma banda, é um disco também que é encontrado facilmente a rodo, tem centenas de edições. Essa edição é a mesma coisa. É uma edição Gateful, tá? É uma edição que vem com bônus, que vem com aquelas músicas que o disco tradicional que era vendido por aí nas lojas não vinha. Esse disco aqui ele vem com a música Rock Forever, Delivering the Gods, Hellbent for the Leather e Starbreaker, né? Então ela vem com aquelas músicas que no disco tradicional vendido não vem. E ele também ele é um disco colorido, é um disco vermelho, né? Esse é o diferencial. É uma edição muito difícil de ser encontrada também, tá?
Então essa edição aqui é da Back in Black. A Back in Black lança as edições e são muito limitadas, assim. Eu adoro as edições deles, adoro essa capa mais estilo fosco aqui, e sempre tem alguma coisa a mais. Então esses dois Judas são discos bem raros de conseguir, bem difíceis. Minha outra edição que eu julgo muito rara é esse Blind Guardian aqui, né? O Imaginations from the Other Side. E qual é o diferencial dele? Né? O diferencial dele além, claro, ele é Gateful, tudo bem, mas ele é um disco Picture Disc, né? É um disco Picture Disc. Aliás, diga-se de passagem, um dos discos mais bonitos que eu tenho aqui. Eu acho esse disco lindo, né? Isso aqui é feito pelo artista Andreas Marshall, que esses dias eu estava comentando. Então, assim, é um belo de um disco lindíssimo, né? Os dois são Picture Disc. E ele também ele é muito raro. É um disco muito raro de ser encontrado. Ele não é fácil, não. Tá? Eu acho que no Discogs ou eBay tu acha com mais facilidade. Então, esse seria meu terceiro. E o meu quarto, que eu adquiri há pouco tempo, é esse Spy aqui. A banda, paralelamente ao heavy metal, como eu digo, eu gosto de outros estilos. Eu gosto de algumas bandas de surf music também. Eu coloco junto com o pop e rock, assim, dos meus gostos. E o Spy é uma das bandas. É muito difícil conseguir discos dele, junto com o Australian Crow, que é bem difícil conseguir material deles. Então, consegui esse disco usado lá em São Paulo, quando eu fui, tá? É um disco que está em bom estado, é de época. E não houve relançamento, até onde eu sei, nunca relançaram esse disco aqui. E é muito difícil de ser encontrado, tá? Então, esse aqui seria a minha outra aquisição rara. Agora, qual é a próxima pergunta? Qual a importância da música em sua vida? A importância da música em minha vida é tudo. Eu não consigo me imaginar sem música. Da mesma forma que eu não consigo me imaginar sem o ar que eu respiro. Para mim, os dois estão paralelamente. Claro, obviamente, né, que se tirar a música de mim, eu consigo sobreviver, e com o ar, não. Mas a música é de uma importância absurda para mim. Como eu disse, desde criança eu ouço música. Então, tudo que eu faço, eu criei o hábito de ter uma trilha sonora. Quando eu ia para a escola, quando eu voltava, quando eu ia sair, fazer qualquer coisa, eu faço uma caminhada. Sempre tem música. A música ela é muito importante. E eu gosto de prestar atenção na música. Eu não gosto de colocar música aqui e ir lá fazer a janta, fazer o almoço, não. Eu gosto de me sentar e prestar atenção. Até eu tenho uma mania meio chata, eu não gosto de ser interrompido quando eu estou escutando música. Essa é uma das minhas manias. Então, assim, a música é de uma importância absurda na minha vida. E eu não consigo me imaginar sem ouvir música. Dou preferência ao físico, né? Dou preferência hoje escutando mais LPs e CDs. Plataforma só quando eu estou na rua fazendo caminhada. Mas em casa eu tenho que ter a música física. Eu gosto da capa, do cheiro, enfim. Então, a música é de extrema importância na minha vida. Eu não consigo me imaginar sem música. Número 7. Cite 3 bandas que te impactaram ao ouvi-las pela primeira vez. Né? Então, assim, Judas Priest, Painkiller, quando eu ouvi, me impactou muito. Eu conheci o Judas pelo Painkiller, tanto que eu tive... Quando eu fui ouvir as bandas, os discos antigos do Judas, me impactou negativamente naquele momento, em 1990, porque eu achei que todos eram naquela pegada brutal. E não era. Os discos antigos tinham uma levada mais rock and roll. E o Painkiller era diferente de tudo aquilo. Eles eram muito mais brutais e rápidos. Mas a Painkiller, quando eu vi, foi uma coisa absurda, assim, me impactou assim de tal forma que
eu fiquei chocado, assim, né? E dali eu virei fã. Depois eu fui conhecer, né, os outros discos e hoje o Painkiller nem é tanto o meu disco favorito. Os discos dos anos 70 e início dos 80 são mais a minha preferência hoje. Slayer, Show No Mercy também foi um disco que me impactou muito, assim, eu nunca tinha ouvido nada brutal. Ali em 87, 88 mais ou menos, eu vi a capa daquele bode muito mal feito e eu nunca tinha ouvido, e naquela época a gente era muito bobalhão, a gente acreditava, eu nunca tinha ouvido algo tão maligno como Show No Mercy, né? Para mim aquilo era, meu Deus do céu, o que é isso? Às vezes dava até medo de ouvir aquilo. Então, o Show No Mercy do Slayer foi de extremo impacto para mim, né? E é um disco que eu ouço, mesmo sendo um disco muito tosco, eu ouço ele até hoje, né? E de certa forma ainda me impacta bastante, assim, e me traz boas lembranças da época. E o outro disco que eu repeti inúmeras vezes é o Somewhere in Time do Iron Maiden, né? É um disco que para mim foi o que explodiu, foi o Big Bang para mim, né? Foi que me fez começar a ouvir dali sons mais pesados e dali em diante foi é o que está até hoje aqui, né? Em volta de discos e CDs, LPs e toca-disco foi o que realmente me impulsionou a ouvir outros estilos mais pesados, que antes disso era mais hard rock. Então, são as três bandas que me impactaram bastante. A pergunta número 8. Se tivesse que escrever um testamento para sua família em relação à sua coleção, em relação de discos, o que você escreveria para eles? Eu diria, sinceramente, para vender tudo. Faça uma banquinha, vão em alguma feira e vendam tudo. Eu não vou, quando chegar a minha hora de partir, eu não vou ter a menor noção do que vou fazer, sinceramente. Tomara a Deus que eu siga meu caminho para a luz e de lá, mas eles peguem a minha coleção e vendam tudo. Por quê? Porque nenhum dos meus familiares, a minha namorada e meus irmãos e conhecidos, nenhum deles gosta de rock e heavy metal. Nada. Então, assim, eles vai ficar empoeirado, né? Vai ficar aqui perdido. Faça um dinheiro, diz para eles, pegam e façam um dinheiro. Né? Eu tenho edições aqui que valem uma boa grana, vocês não vão ficar ricos, né? Podem doar para alguém também, se acharem necessário, pode doar para mas é importante que eles doem ou vendam para pessoas que amem música. Eu gostaria muito disso. Eu gostaria que eles deixassem, vendessem ou doassem para quem ama música. Isso é o que eu escreveria para minha família, né? Deixando que façam o que quiserem, desde que vendam ou doem para alguém que ame música. Pergunta número 9. Você tem preferência por LPs ou CDs? Por quê? Hoje eu tenho preferência por LPs. Eu comecei com LPs, né? Comecei pelos LPs, mas depois migrei para os CDs e por um motivo que eu não sei explicar direito, eu retornei para os LPs com toda a força. Por algum motivo, não sei explicar. Quando eu comecei a ouvir em 2018, 2019, ali, intensifiquei mais na pandemia, o som do vinil, aquilo entrou nos meus ouvidos e simplesmente reabriu portas que eu nem imaginava, e eu nunca imaginava que eu ia começar a ouvir vinil de novo. Eu jamais imaginei que eu ia ter uma coleção de vinil que eu tenho hoje de novo. Então hoje meu estilo, meu tipo de preferência, o material de preferência são os LPs, gosto de LPs, ouço CDs ainda, com certeza, claro que eu ouço, mas a minha preferência atualmente são discos de vinil. Pergunta número 10, e para encerrar. O que você diria hoje para um jovem que gostaria de colecionar discos ou CDs? Vou repetir o que todos os meus colegas disseram. Siga em frente, compre dentro das suas possibilidades. Música é um encanto, música são descobertas. Música pode te tirar de vários momentos tristes, né? A coleção ela vai te tirar de momentos que podem te levar a
em momentos tristes de angústia e até mesmo de depressão, a tu criar um pequeno mundo teu, tá? Tu vai criar naquele momento que tu tem a tua coleção e tu começa a escutar os teus discos, tu cria um mundo particular teu, da onde ali todos os teus problemas, todas as coisas que te angustiam, todas as tuas tristezas, ali elas somem, ali elas ficam do lado de fora da porta. Então, assim, a coleção de discos, ela tem esse poder, tá? Para quem ama música de verdade, tu ter uma coleção de discos ou CDs, ela pode simplesmente, naqueles momentos de tristeza, tu entrar dentro dessa bolha e ali tu te concentrar, tu pegar um pouco mais de ar, um pouco mais de vida para tu seguir adiante. Então, eu recomendaria, dentro das tuas possibilidades, que comece. Comece aos poucos, sem pressa, porque é muito demorado, infelizmente não é barato. Né? Comece pelos CDs, que é mais em conta, tá cheio de sebos por aí. Então, comece a sua coleção o quanto antes, porque tu não vai te arrepender. Então, aqui encerrando as 10 perguntas, espero que tenham gostado das minhas respostas. Tá? Um grande abraço, se inscreva no canal, coloque as suas dúvidas, suas críticas, dê o seu like. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.